Olá, meu nome é Simone Tostes, eu sou professora de inglês. Seja bem-vindo ao meu canal Bizu de Inglês. Hoje eu vou falar sobre uma dúvida comum, que é a parte em que você chega no aeroporto depois de horas e horas de viagem e você vai passar pela imigração. Isso pode deixar muita gente nervosa, porque você não está acostumado a lidar com a situação, embora as perguntas sejam relativamente simples. Mas depois de horas e horas de viagem, você cansado sem dormir, pode ser que você se enrole um pouco. Então, nós preparamos aqui uma pequena apresentação das perguntas mais comuns que são feitas na imigração. Essa apresentação está baseada na minha própria experiência de viagem e normalmente com o que eu vejo nos aeroportos, seja na União Europeia, seja nos Estados Unidos, o que se pergunta normalmente. Prosseguindo aqui, nós vemos aqui uma indicação do que normalmente você encontra antes de chegar à área de controle de passaporte. Você vê aqui a parte de controle de passaporte e você vê a parte da aduana. O passaporte vem primeiro e você tem aqui várias situações, todos os passaportes, e você se encaixa nessa situação. No caso da União Europeia, você vê essa sinalização aqui, European Union Passports, não é o seu caso, nem o meu, né? E nós temos aqui, no caso dos Estados Unidos, US Citizens e Non-US Citizens, que é o nosso caso aqui. A gente vai pegar essa filinha aqui. Normalmente é bem numerosa, porque a fila dos moradores, dos cidadãos americanos, é bem mais rápida. A pessoa apresenta o passaporte, não tem que responder perguntas e segue o seu trajeto normalmente. Bom, as perguntas mais comuns têm a ver com o que você pretende com a viagem e quanto tempo você vai ficar. Eu selecionei aqui várias. What is the purpose of your visit? Why are you visiting the country? What is your occupation? Where are you staying? How long you're staying? Não se preocupe que nós vamos ver cada uma delas a seguir. A primeira pergunta mais comum é sobre o objetivo da viagem. What is the purpose of your visit? É a pergunta mais comum, mais formal. Você primeiro vai dar bom dia, né? Geralmente, ao agente da imigração, que não está com uma cara muito amigável, porque ele também está madrugando. E você se depara com essa pessoa não muito bem-humorada e cansada da mesma forma que você. Why are you visiting the country? Why are you here? Então, são três possibilidades de se perguntar por que você está visitando o país. Qual o propósito da sua viagem? Você pode responder de diferentes maneiras. Tourism, to visit the city and know the main attractions. To take a course in English, fashion, IT. To visit Disney World, Magic Kingdom, Epcot Center, o que for. Em seguida, você normalmente é perguntado sobre a sua ocupação, isso particularmente nos Estados Unidos, porque é isso que dá a segurança de que você tem uma ocupação e que não vai querer, por exemplo, permanecer ilegalmente no país. É bastante comum, então, a pergunta What is your occupation? Ou What do you do for a living? Qual a sua ocupação? As duas podem ter esse significado. Então você pode responder de diferentes formas. I am a lawyer. I work in the IT section of CSN. I teach in a federal university in Rio. I am a hairstylist. I'm in the military. I am a doctor, etc, etc. A outra pergunta bastante comum, principalmente nos Estados Unidos também, é que você evidencia que pode pagar pela sua estadia, pode se manter no país. Where are you staying? Onde você ficará hospedado? E você tem diversas possibilidades, né? I'm staying at the Hilton on 2nd Avenue. I'm staying in my aunt's house, na casa da minha tia. I'm staying with a homestay family, é uma família que vai te dar o abrigo enquanto você estiver lá. A família num intercâmbio, por exemplo. I'm staying at the school lodging, eu vou permanecer no alojamento escolar, por aí vai. Na sequência, a pergunta é sobre a duração da estadia. Isso é comum tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia. How long are you staying? When do you leave? Quanto tempo você vai ficar? Quando é a sua partida?
I am staying for 20 days. Você aqui está falando da duração da sua estadia. Ou você pode optar por falar de uma data específica. I live on October. Está escrito errado. I live on October the 20th, 20 de outubro. I'm leaving in 2 weeks. Vou partir em 2 semanas. Por fim, você tem o seu carimbo, que é esperado que você tenha, né? Afinal, você já passou por uma entrevista antes de chegar aos Estados Unidos, uma entrevista para seleção e atribuição do visto dos Estados Unidos, e você espera ser aprovado nessa entrevista final. Ok, pessoal? Essa é a dica de hoje. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus contatos e se inscreva no nosso canal. Clique no sininho para ativar as notificações de novas publicações. Ajude o nosso canal a crescer, ok? Bye! See you!